Oi, gente! Vamos concluir a trilogia sobre a amamentação de gêmeos? Fica comigo! Mãe! Acho que todo mundo já me conhece, eu sou a Leila e esse é o terceiro vídeo sobre orientações em relação à amamentação de gêmeos. Se você ainda não viu os outros, aperta aqui no card acima, ok? No primeiro vídeo, nós falamos sobre dicas gerais para ajudar a mãezinha a se preparar nesse grande desafio que é a amamentação de 2 bebês. No segundo vídeo, semana passada, nós falamos sobre posições que facilitam a amamentação simultânea. E aí, essa semana, nós trazemos novas dicas. E o que é que nós falamos hoje? Nós vamos falar sobre a sequência de mamadas para os gêmeos. E aí, amiga, você pode dizer assim, Leila, por que falar em sequência de amamentação? O que é que eu ganho com isso? Qual é a importância disso? Primeira coisa, para quem está acostumado com os vídeos focados só em mim, depois só o slide, hoje a gente está testando um formato novo. Se você gostou, dá seu like, compartilha esse vídeo, manda para as mãezinhas que você gosta, tá? E se você tem dúvidas ou se você tem sugestão de outros temas, coloca aqui nos comentários do vídeo, combinado? Eu vou ficar esperando. Tá, então voltando. Por que é importante falar sobre sequência de mamadas ou alternância de mamadas quando nós estamos conversando, quando nós estamos estudando a questão da amamentação de gêmeos? Todo mundo já sabe que assim que o bebê nasce, o leite que a mamãe produz é o colostro, que na verdade começa a ser produzido antes mesmo do nascimento do bebê. E que esse leite tem uma composição toda especial e é importante e extremamente fundamental nesse primeiro momento de vida. Depois, com o passar do tempo, eu brinco sempre que à medida que a mamãe aprende a amamentar melhor, que o bebê descobre o seu ritmo, os seus jeitos, você chega à fase do leite maduro. Ah tá, Leila, mudou a composição, você já fez um vídeo sobre isso. O que é que tem de novo? Gente, nesse leite maduro, você tem o chamado leite anterior e o chamado leite posterior. Aí eu coloquei aqui, cuidado para não confundir. Essa obra do Carvalho e Gomes, que na verdade é um livro intitulado Amamentação, Bases Científicas, ele traz uma observação muito interessante, que é a confusão comum entre algumas orientações. O leite anterior, ele é sim rico em água. Por ser rico em água, é um leite que sacia a sede do bebê. O leite posterior, ele é rico em gordura, então ele sacia a fome e ele garante o ganho de peso do bebê. Só que algumas orientações costumam dizer que o leite anterior é o primeiro e que o leite posterior é o último leite da mamada. E é aí que mora o perigo. Gente, o leite anterior está nessa imagem aqui para você ver como ele é mais clarinho, porque ele realmente é composto de maior quantidade de água. Já o leite posterior, gorduroso, ele é mais denso. Contudo, esse leite posterior, que é mais gorduroso, ele é fruto da ação da ocitocina, que é quem arrebenta as células produtoras de leite. E não depende necessariamente da sucção do bebê, como acontece, por exemplo, com a prolactina, responsável pela produção desse leite inicial, essa ejeção de leite. Então, o que você precisa lembrar sempre é que a liberação da ocitocina depende muito mais do seu estado emocional, mãezinha, das suas vontades, dos seus desejos, da sua autoestima, da sua segurança, da sua felicidade, do que da sucção propriamente dita. E aí, a gente tem que entender que nem sempre o leite posterior vai vir depois do leite anterior e, portanto, ele pode ser o primeiro leite da mamada. Consequentemente, e isso sim, né, deixa você olhar assim, nossa, Leila, agora eu fiquei confusa. Eu aprendi a vida inteira, tem algumas orientações que dizem que o leite anterior é o primeiro, que o leite posterior é o último e que eu preciso deixar o bebê esvaziar a mama. E agora você está me dizendo que não é assim? É isso, amiga, não é assim. O leite posterior, ele depende da sua emoção. É por isso que eu sempre digo que quando eu estou atendendo as mãezinhas e aplico a técnica da EFT e elas conseguem chegar a um estado de maior tranquilidade, de equilíbrio, de segurança, elas passam a produzir mais leite mesmo. E além disso, cai por terra aquela orientação de alguns segmentos do campo da amamentação
que costuma dizer que é preciso dar um peito por vez e que só na segunda mamada, na mamada posterior, é que você vai para o outro peito, porque é assim que o bebê esvazia. Aí a gente traz justamente esses mitos para vocês não confundirem. Não é necessário um seio por vez a cada mamada, como também não é necessário esvaziar o seio, até porque a gente não consegue esvaziar o seio. Eu já falei várias vezes, à medida em que o bebê mama, a quantidade de leite vai sendo produzida de acordo com a demanda. Entendemos isso? Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça isso, mãezinha. Você vai ter um ciclo de leite maduro. Leite anterior, leite posterior, leite anterior, leite posterior. Você não consegue determinar se esse leite posterior vai estar presente no início ou no final da mamada. O que você precisa saber é que, mesmo que você esteja a quilômetros de distância do seu bebê, você pode sim produzir leite posterior na medida em que você pensa nele, em que você lembra do seu cheirinho, em que você sente saudade, em que você vê uma foto. Essa quantidade de gordura vai variar. E é muito importante que você se sinta calma, que você tenha certeza de que seu leite é sim a alimentação mais adequada para o bebê, para os bebês gêmeos, e que você troque a preocupação pelo prazer da amamentação. Esse é o meu desafio hoje para você. Respira fundo, entende que leite posterior e leite anterior vão ser produzidos ciclicamente, que à medida em que você pensa no bebê, você aumenta a quantidade de ocitocina e essa ocitocina garante uma maior quantidade de gordura e que à medida em que o bebê suga o seio, ele vai aumentar a quantidade de prolactina e garantir a produção do leite anterior também. Aí você pode perguntar, tá, Leila, então o que é importante, o que é que eu não posso esquecer? Isso aqui. Quando a gente faz essa sequência ou essa alternância de oferta, que é justamente o que eu trago nesse vídeo como proposição para a amamentação dos gêmeos, se você faz essa alternância, você vai permitir que os gêmeos ganhem uma mesma proporção de leite, tanto anterior e posterior, e assim eles tenham um maior equilíbrio no seu desenvolvimento. Mas aí, mãezinha, eu peço sempre para você lembrar. Cada bebê tem as suas particularidades. Mesmo sendo gêmeos, você vai perceber que, por exemplo, Maria e Ana são diferentes, crescem num ritmo diferente, ganham peso num ritmo diferente, mamam de formas diferentes, porque são seres únicos, apesar de terem nascido de uma vez só, certo? Então, qual é o pedido? Respeita, entende, confia na tua emoção, confia no teu instinto materno. E converse com o pediatra. Por que a gente pede para você conversar com o pediatra? Porque o mais importante nesse crescimento do bebê é observar a curva dele, curva de crescimento, curva de ganho de peso. Então, se Maria está crescendo dentro de uma curva constante, mas ainda assim o crescimento dela é diferente da Ana, tudo bem, a gente mantém a amamentação, é só você ter confiança na sua capacidade. E aí a gente traz então a sugestão de sequência de mamadas para os gêmeos. Como é que eu vou fazer isso? É agora que a gente apresenta. Na prática, você pode alternar a mamada a cada dia ou a cada mamada. Alternar o seio que você oferece para o bebê. Por exemplo, você começou com a Maria no peito direito. E aí você coloca uma fita rosa para Maria. E coloca a Ana no peito esquerdo e coloca a fita rosa para a Ana. Tem mães, inclusive, que fazem essa fitinha da mesma cor no bracinho do neném, que é para ele ter certeza. Então, se você vai fazer a cada dia, significa que hoje você passa o dia inteiro dando a rosa para Maria e a mama da fitinha azul para Ana. Quando for amanhã, começou um novo dia de mamada, você pega a fitinha rosa, troca de lugar. E aí Maria vai passar o dia inteiro mamando do lado esquerdo e a Ana do lado direito. No dia seguinte, você troca novamente. Na minha experiência, essa é a alternância mais tranquila para as mães, porque já é um sufoco você fazer a amamentação de 2, né? Imagina, a cada mamada você está trocando. Mas se na sua realidade, na sua rotina, essa é a melhor alternativa, você vai continuar usando a fitinha, só que uma mamada você colocou a Maria no direito, a Ana no esquerdo, rosa no direito, azul no esquerdo. Quando foi na mamada seguinte, você já troca.
As mães que optam por essa alternância a cada mamada, elas costumam usar na mesinha de cabeceira delas essa lista, porque aí ela coloca 9 horas a Maria na mama direita, a Ana na mama esquerda. Lembrando que no vídeo anterior a gente já tinha feito essa proposta de você amamentar os 2 bebês ao mesmo tempo, porque economiza o tempo que você passa exclusivamente amamentando, porque ele dá um tempo maior de respiro, né? Aí, seguindo isso na prática, eu sempre peço para as mães de gêmeos levarem primeiro ao seio o bebê que mama mais tranquilamente. Então, já comecei a amamentar, percebi, por exemplo, que a Maria mama melhor, que ela tem uma pega mais eficaz, que ela fica mais tranquila. Lembrando que, à medida que o bebê suga, aumenta o reflexo de ejeção, significa que se eu coloco Maria no seio, quando a Ana vier para o outro, vai ser mais fácil para ela mamar. Então, eu começo pelo bebê que faz a mamada mais tranquila. E aí, depois que ele começa a mamada, eu trago, então, o segundo bebê. Combinado? Por último, gente, é uma orientação recorrente para toda mãezinha que está amamentando. Observe os sinais de fome do seu bebê. O que é esse sinal de fome, Leila? Se o bebê tá chorando muito, é porque a fome já tá absurda. Se você coloca o bebê no peito chorando demais, o que vai acontecer? Ele vai dar trabalho, ele vai morder a areola, ele vai empurrar, e aí vai ser uma pega mais difícil. Se, em contrapartida, você traz o bebê na primeira moção de fome, normalmente ele vai mamar menos tempo, vai parar mais rápido e, consequentemente, vai voltar a pedir mama mais rápido. Então é bem interessante que você comece a observar mais o bebê e que tenha mais confiança em saber o momento adequado de levá-lo ao seio. Tá certo, gente? Então, na prática, você, mãezinha, pode escolher alternar o lado que você coloca cada um dos bebês a cada mamada ou o lado que você coloca cada um dos bebês a cada dia. Eu, particularmente, prefiro um peito por dia, fica mais simples. E aí a gente usa uma fitinha, um lacinho lá no sutiã, que é para ajudar a identificar a cor de cada bebê, o seio de cada bebê. Pode usar também uma listinha na mesa de cabeceira para saber em que horário quem mamou o que, de qual lado. Lembrar sempre que o bebê que faz a mamada mais tranquila é o primeiro a chegar ao seio. Você vai pedir ajuda à pessoa que te apoia para trazer primeiro o bebê que mama mais tranquilamente. E na hora que ele já começar a amamentação e estabelecer a pega correta, você coloca então o segundo bebê usando as dicas que nós demos no vídeo anterior, tá certo? Gente, além disso, é só agradecer muito todos vocês que têm acompanhado, que têm divulgado o trabalho, que confiam no que nós estamos fazendo. O objetivo é melhorar cada vez mais. Então, mais uma vez, deixa seu like, deixa sua dúvida e compartilha o vídeo com todas as mamães, gestantes, as tentantes, com as famílias que você consegue, que você conhece, que estão vivendo esse momento único da amamentação. Beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau!